A gente ajuda também, João, fazendo um pouco a discussão crítica, porque, por exemplo, o que está acontecendo em Cabo Frio? Por que será que acontece essa situação de violência, de criminalidade? Né? Isso tem uma causa. A gente só não ajuda quando a gente elogia, quando a gente fala as coisas boas. A gente ajuda quando a gente também aponta algumas questões críticas que precisam ser acompanhadas. Eu vou te dizer, João, eu sei que você pode estar nos ouvindo, aí a voz caiu, se você puder e quiser retornar. Eu nasci em Niterói, moro em Cabo Frio há cerca de 30 anos, e a gente percebe a mudança pela qual a cidade passou. Um inchaço, né? Cabo Frio E um inchou. dos fatores que piorou na cidade foi exatamente essa questão da violência. Inchou, não tem emprego, não tem nada, vai vir violência. Exato. Isso aí... E não é uma questão que aí só afeta ao poder municipal, né? Até porque a questão da violência, o combate à violência, é uma tarefa do governo estadual e do governo federal, né? É evidente que também aí, se você fizer uma análise, tem a questão do modelo, o que está acontecendo com as periferias, né? Que tá inchando. Conseguiu restabelecer aí, produção, a volta do João? Hã? Não conseguiu? Que a ligação caiu naquela hora? Entendeu? Então a gente contribui para o processo também quando a gente aponta algumas situações para que haja uma reflexão, porque eu creio que quando acontece uma tragédia dessa, e isso acontece em todos os locais, não é só assim. Não, acontece todos os dias. Você pessoas vê no Rio de Janeiro, anônimas no Rio de também, Janeiro, quando pessoas aconteceu anônimas que também, os bandidos começaram a fazer aquela bagunça, o governo tomou a providência e criou as UPPs. Conseguiu restabelecer? É você, João, que está de volta na linha? Não, aqui é o Felipe Holanda. Ô, Felipe, tudo bem? Que eu pensei que fosse o Beleza, João. O que você manda aí, Felipe? Quero saudar primeiro o meu grande professor, meu mestre de história aí, professor Babade. Babade, é o Holandão, Babade, lembra de mim? Eu lembro, obrigado, Felipe Meu Holanda. amigo, eu queria ligar mais aí para fazer um comentário aí com relação à morte do Bin Laden, né? Pede para dar um pouquinho de som aí, Felipe, Rafael, fala aumenta mais. só um pouquinho, Rafael. O som Pode pra gente. falar. Pode falar? Ah, agora tá bacana, agora tá Então, bacana. mestre, eu queria falar, o que me causou um espanto, né, dessa morte do Bin Laden, é que tudo bem, as atitudes que ele cometeu são terríveis. Só que acho que a resposta dos Estados Unidos, como você falou aí, a quebra da soberania do Paquistão, né, o terror de Estado. E outra coisa que me causou um espanto foi que os países europeus que prezam, né, pelos tribunais internacionais, dessa vez meio que, não existe tribunal, vamos agir da nossa maneira. É verdade. E os próprios presidentes, né? É verdade. A chanceler da Alemanha, os líderes europeus foram a público e falaram, fizemos justiça. Falei, É brincadeira, que justiça é essa? É a justiça, é a chamada justiça Pax tem que ser feita americana. no tribunal. A justiça só é feita no tribunal, entendeu? Eu queria Verdade, saber se esse Felipe. comentário, Bem lembrado, hein? Esse absurdo. Tudo bem, todo mundo vai falar, o Felipe é maluco. Falei, cara, é um ser humano, olha, o Osama Bin Laden não deixa de ser um Merece humano, julgamento teria que ser como qualquer julgado. um pelo erro que cometeu. Corretíssimo, Felipe. Teria que ser julgado no tribunal, entendeu? Seja Internacional. forte, pena de morte, mas teria que ser julgado. Ele foi preso, ali nessa invasão foram dados um promotor, um juiz e um executor ao mesmo tempo. Um absurdo, né? Acho que a sede de justiça seria muito mais sanada se fosse até um tribunal, seja ele internacional, seja até fosse uma pena de morte, mas teria que ter sido até um tribunal. Muito bom, Felipe. Valeu, Felipe. Falou, meu mestre. Felipe, Falou, garoto. Você deixou o seu telefone aí, Felipe, para concorrer ao livro? Deixei, claro. Quero Deixa esse lá livro com aí, o esse livro é companheiro meu. lá pra gente botar você depois aqui no sorteio lá. Beleza, então. É isso aí. Um abraço pra Eu te agradeço aí. E é uma coisa, Babade, que às vezes o cidadão não percebe, o mundo hoje é globalizado. Uma coisa que acontece lá impacta aqui. Por exemplo, se o cidadão brasileiro hoje pegar um avião e for para os Estados Unidos, ele já vai entrar num processo lá, porque agora eles estão com medo de retaliação, então a vigilância aumentou. Então, por incrível que pareça, a gente falar de uma situação que ocorre nos Estados Unidos, no Oriente Médio, ela tem uma repercussão mundial, entendeu? Então, João, para você, mais uma vez, que eu fico preocupado com isso, que você pode ficar achando que a gente está querendo ter discurso oposicionista. Nós somos, isso aí nós não vamos mentir, mas não é o objetivo. Inclusive, o nosso projeto era diferente do e nós respeitamos tranquilamente, entendeu? Agora, a gente chegar e fazer mais um programa para comentar isso e fugir é uma coisa que todos falaram e a gente está solidário. Todo mundo falou que ele foi grande, coisa e tal, né? Mas só que a gente tem que entender que o projeto político dele, o projeto
era diferente do nosso, entendeu? Agora, é a questão humana, a gente, né, tem a nossa solidariedade, coisa e tal, mas não vamos pautar o... Né? E nós íamos discutir com mais profundidade hoje exatamente sobre o pacote que foi apresentado. Né? O que o Felipe também colocou, né, sobre Bin Laden, né? Por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, tinha no manifesto, né, que justificava os Estados Unidos intervir quando ele se tornou, né, uma grande potência capitalista no final da segunda revolução industrial, no final do século XIX. Então ele podia intervir na América Latina, a América era o quintal. Depois teve o corolário Roosevelt, entendeu? Que podia entrar mesmo com o canhão mesmo, para dar. Quer dizer, isso está sendo em pleno século XXI, entendeu? A diplomacia, não houve desenvolvimento nenhum. Os Estados Unidos está usando da mesma área lá do corolário Roosevelt, entrando, matando gente, burlando soberania de país, coisa e tal, entendeu? Só para dar. Quer dizer, isso aí não está certo. Prende e vai julgar, entendeu? Isso manda, entendeu? Exatamente. Manda, né? Manda um mundo civilizado, no mínimo civilizado, ou não? Exatamente. A gente reconhece aí a importância, né, que o Ares Bessa teve, são 7 mandatos consecutivos e tal. Agora, uma situação, uma tragédia como essa, às vezes, levam a providências mais efetivas que vão beneficiar o conjunto da população. Quando os bandidos fizeram uma espécie de revolução marginal no Rio de Janeiro, levou o governo a ocupar o complexo do Alemão, que não era a ideia naquele momento. O governo tinha ideia de começar por pequenas favelas, e o complexo do Alemão era uma das últimas, pela sua complexidade, né? Por incrível que pareça. E aquilo ali precipitou uma ação do governo. Não é de hoje que a violência é crescente em Cabo Frio. Então, uma situação como essa, que atinge uma pessoa conhecida, uma pessoa importante da cidade, pode fazer com que os instrumentos, os aparatos de combate à criminalidade entrem efetivamente em ação. Agora, uma coisa eu acho importante, é preciso que se esclareça a natureza desse crime. Isso não pode ficar impune, em respeito à figura do vereador, entendeu? E em respeito a os toda representados, né? Porque ele é um homem público que foi votado em respeito a quem votou nele. Exatamente. É preciso que os poderes constituídos em Cabo Frio, tanto o legislativo, né, do qual o vereador fazia parte, quanto o poder executivo da cidade e as organizações civis da sociedade, cobrem efetivamente da polícia. Vamos dar só uma chance, quem está na linha? Bandeira. Ô, Bandeira, como vai? Tudo bem? Tudo jóia, meu querido. Cláudio, olha só, eu quero parabenizar... Aumenta um pouquinho Eu quero... boa agora. Eu quero parabenizar você e ao meu grande amigo aí que está do seu lado, o professor Luiz Américo Babade, certo? Que contribui para a educação de Cabo Frio, formando jovens, né? E eu quero te dizer que o seu programa está de ótima qualidade, né? Obrigado. E dizer que vocês estão no caminho certo, né? Falar o que é real, né? Então, Babade e vocês estão de parabéns, tá, meu amigo? Muito obrigado aí, André. Obrigado, Bandeira. Um abração, hein, André? A compreensão, Bandeira, é exatamente essa. Se você for analisar, se você for ver na cidade, programas para inflar, para elogiar as ações, tem muitos. E é isso mesmo. Quem faz uma escolha política de estar ao lado do governo, ele tem que elogiar, porque não é possível que a gente só veja coisa de ruim. O governo faz coisas boas. Então, cabe àquele cidadão que está lá no governo apontar as coisas boas e divulgar isso. Então, quando se coloca as coisas boas, é normal. Aí, quando a gente constrói um olhar mais crítico, é ruim? Não é. Eu acho que as coisas têm que ser assim compreendidas, né? E a crítica tem que ser nesse sentido aí, do fato pontual, do fato político. Volto a repetir, ninguém vai ver aqui a gente fazendo ataques pessoais a ninguém, ninguém vai ver a gente ofendendo a dignidade e a honra de ninguém. Agora, a questão política, a questão de visão, né, Babade? A gente vai exercer o nosso direito legítimo, constitucional, de nos posicionar. E cidadão, liberdade de expressão, né? E eu acho, eu insisto nisso, eu acho que um episódio como esse
faz a gente repensar esse modelo de desenvolvimento. Refletir. Veja o que aconteceu com Macaé. Macaé é um exemplo para Cabo Frio. Macaé era uma cidade pacata, há uns anos atrás. O evento petróleo, o evento Petrobras trouxe um certo desenvolvimento, trouxe riqueza. Só um parênteses, eu soube que o orçamento lá é 1,2 bilhão, né? Estava Em 800 milhões ano agora, passado, agora esse 1 ano bilhão, deve ter subido bastante. Quer dizer, então, acompanhado com a riqueza, veio uma gama de problemas complexos, e um deles foi a violência urbana, que, com todo respeito lá, os administradores lá não souberam criar e construir políticas públicas que permitissem inserir a periferia no contexto. E a gente aqui em Cabo Frio, o Babad que está aqui, né? Babad não foi nascido ou foi nascido? Foi nascido. Então acompanha, eu estou aqui há 30 anos, a gente percebe claramente o que está ocorrendo. A urbanização e o desenvolvimento no centro da cidade e uma periferia que está se criando inchada, sem alternativas, sem serviços, sem políticas públicas, ou as que tem não são suficientes para atender a gama de problemas, e descamba exatamente nisso, na questão do desemprego, na questão da criminalidade. Então não é a crítica, a gente não está falando isso hoje, se aproveitando de nenhum fato. É uma coisa que a gente comenta desde 2008, que a gente vem chamando a atenção, entendeu? Então aí acontece, ao longo de 6 anos, a gente queria abordar isso, mas até em respeito, né, por ele ser do governo, a gente freou a nossa argumentação sobre isso, né, que a gente ia fazer uma abordagem. De secar, né, o exatamente. Pacote de bondade. E a gente entendeu que talvez não fosse exatamente uma boa ideia a gente fazer uma abordagem crítica desse tipo de assunto num dia como de hoje. E a questão dos Estados Unidos, dessa prepotência americana, nós somos críticos a essa prepotência americana. Eles realmente se acham o dono do mundo. O mundo é o quintal deles. Eles têm a casa deles e o resto é o quintal. Principalmente no terceiro mundo. Fazem o que querem. Então, isso estava na pauta, a gente não ia retirar isso da pauta. Então, eu peço aí a quem não compreendeu, né, que entenda essa questão. E eu queria, Babad, que a gente desenvolvesse um pouco mais esse modelo de desenvolvimento, que eu acho importante para fazer as pessoas refletirem. A gente tem que fazer aqui mais um pequeno intervalo aí de apoio cultural, e na volta a gente sequenciar um pouco mais nessa questão, e sempre pontuando. As pessoas podem entrar, como o João entrar, e democraticamente discordar da gente, da opinião, com a maior naturalidade. Vai ser bem recebido também da mesma forma. A gente sente, né? Tem exatamente. Os pêsames agora, né? Vida que segue. Forças, né? Vida que segue, né? O processo porque todo dia tem muitos aires bestas sendo mortos aí, o processo vai seguir. Muitos aires, né? Esses assassinatos de políticos no Brasil é uma constante. Isso precisa parar. Tem alguns aí que estão ameaçados de morte, como o deputado estadual Marcelo Freixo, que foi o presidente da CPI das milícias, que vive com a vida em risco a qualquer momento. E a qualquer momento pode sofrer uma violência, como sofreu aí o vereador da cidade. Então vamos fazer esse pequeno intervalo e nós já voltamos aí. Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Estamos de volta aqui no Cidadania e Socialismo de hoje, né? Todos, né, de uma forma ou de outra, consternados com o fato da cidade. A gente, de forma nenhuma, vai... Porque é uma coisa que não dá para esquecer de uma hora para outra, né? Mas eu volto a insistir no que eu falei no bloco anterior. Porque parou a cidade, né? Era uma figura pública. Eu acho que... Só que a gente tem que lembrar que todos os dias, com esse modelo de urbanização, de inchaço, de cidade partida, centro e periferia, vai sempre ocorrer a violência. Uma cidade que não gera emprego, que não gera renda, entendeu? As pessoas, viram bicho, e vai ocorrer isso, ocupação desordenada, essas coisas, vai ocorrer. Infelizmente é isso, essa é a realidade. Né? Não vamos tapar o sol com a peneira, né? E isso não é um fato corriqueiro aqui na nossa cidade, né? Me parece que o último caso desse foi aquele vereador lá do Jardim Esperança, o Russo, né, se eu não me engano.